paz do Senhor, gente! Tudo bem? Eu sou a pregadora Gleiciane Oliveira, sou de Araguaína, Tocantins, e estamos aqui para mais um projeto Mulheres Conectadas com Deus. Graças a Deus, um projeto que tem abençoado vidas e tem alcançado milhares e milhares de mulheres que têm aprendido muito com a palavra do Senhor Jesus. Estamos aí em mais uma série, Os Desafios da Mulher Sábia. Estamos caminhando aí para o 7º dia, onde vamos falar um pouquinho hoje sobre a missão de ensinar e instruir os nossos filhos. E é baseado em Provérbios, no capítulo 6, versículo 20, que diz assim: meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a lei de tua mãe. Vemos aqui Salomão mais uma vez instruindo seu filho, mais uma vez a guardar os seus mandamentos, instruindo a obedecer pai, obedecer mãe. E ele vai dizer: olha, meu filho, obedeça os mandamentos de teu pai, não abandone. Em outra passagem ele vai dizer: não despreze o ensino de tua mãe. E é por isso mesmo que nós, assim como Salomão, jamais devemos desistir de ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar. Nós temos uma mania de delegar responsabilidades a outrem, né? As responsabilidades de ensinar os nossos filhos a tias, a professores e até mesmo aos pais, ao pai, porque é o homem, como sacerdote da casa, sacerdote do lar, a responsabilidade é dele. Mas a Bíblia nos delega isto, né? A Bíblia nos delega a responsabilidade de ensinar e de instruir os nossos filhos. A responsabilidade também é nossa como mães sábias. A Bíblia, quando fala na questão de que nós devemos instruir os nossos filhos, é a forma que nós temos de formar o caráter dos nossos filhos. Formar o caráter pelo treino, ensinando eles, preparando eles. E pelo que nós vemos, Salomão mesmo, por diversas vezes, ele instrui o filho. Não é uma vez, duas vezes. É por muitas vezes, repetidas vezes. Às vezes nós falamos uma vez e aí a gente acaba abrindo mão daquilo. Chega, eu não aguento mais, eu não dou mais conta. Não é isso? A gente quer abrir mão, porque já falou uma, já falou duas, já falou três e não adiantou. Insista mais um pouquinho. Lembra de Rispa, uma grande mulher que nos ensina muito a cuidar de seus filhos, que na época em que Davi precisa sacrificar os 7 da linhagem de Saul, precisam ser mortos para que acabe com a maldição que há sobre a terra por causa do pecado de Saul, por ter desobedecido a voz do Senhor Jesus e ter entrado em guerra contra os gibeonitas. E eles pedem os 7 homens. E 2 deles era filho de Rispa. E Rispa entregou os seus 2 filhos, mas a Bíblia diz que quando eles foram mortos, enforcados, ela pega um pano de silício, um saco, e vai para a penha. E chega lá, ela vai ficar o dia e a noite cuidando do corpo de seus filhos. Veja só, os filhos dela ainda estavam em vida. Os filhos dela ainda estavam com ela. Podia abraçar, podia beijar. Mas quando eles foram sacrificados e enforcados, não tinha mais corpo para abraçar vivo. E ela se não abandonou eles. Ainda assim não desistiu deles. Ela foi perseverante até o fim. E nós temos nossos filhos ainda em vida. E nós estamos abrindo mão, entregando de mão beijada. Porque os nossos filhos, eles estão vivendo, estão dispostos, estão expostos aí ao sistema, às amizades, as más amizades, as más influências. Estão aí expostos à mídia, que despreza todo o princípio e os valores da palavra de Deus. E cabe a mim e a você, como mãe, a ensinar os nossos filhos no caminho certo. O que nós precisamos ensinar para os nossos filhos? Primeiramente, quem é o nosso Deus.
ensinar que Deus é o nosso Pai, que Deus cuida de nós. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, a manter o seu coração intacto e fiel ao Senhor Jesus, a amar o próximo como a si mesmo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a questão da obediência. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer, que é o princípio. Nós temos uma lei, princípio da honra. Se nós quisermos termos muitos e muitos anos de vida, nós precisamos, a condicional é obedecer pai e mãe. Honrar pai e mãe. E para eles honrar pai e mãe, eles precisam enxergar em nós. Nós precisamos ser mães sábias. Precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos dar amor, precisamos dar afetividade, dar carinho, dar respeito, dar atenção, elogiar sempre que necessário, mas também, acima de tudo, dizer não quando precisa. Hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde as mães abrem a boca com muita vontade e acabam dizendo que eu vou dar aos meus filhos tudo que eu não tive na minha infância, eu vou dar aos meus filhos tudo que eu não tive quando eu era criança. Mas você está aí, crescido nos caminhos do Senhor, firme e forte na palavra do Senhor. Que nós jamais possamos deixar faltar isto. Não falte carinho aos nossos filhos, não falte amor, não falte amizade, não falte afetividade, mas também na hora de dizer não, quando necessário, nós precisamos dizer não, porque as nossas decisões precisam estar pautadas na palavra do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempo em que nós queremos fazer tudo para agradar os nossos filhos, para dar prazer aos nossos filhos. Mas será se para agradar a eles eu também estou agradando a Deus? Nós não precisamos de mães e pais super-heróis, né, os supermans. Não, nós precisamos de pais e mães que estejam submetidos e comprometidos com a palavra do Senhor. Precisamos de mãe forte, firme, fiel ao Senhor e sábia, que ensine realmente o seu filho. A Bíblia vai nos dizer que, em Salmo, que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. São herança do Senhor. Você sabe o que significa herança? Herança é quando é passado de uma descendência para outra, não é isso? Os filhos recebem a herança dos seus pais, que receberam dos seus pais, que receberam... Isso é herança. Quem entregou os nossos filhos foi Deus. É dele. É uma herança. E um dia nós precisamos também prestar conta dos nossos filhos a Deus. Você já pensou? Quando chegar no céu e nós prestaremos conta com o Senhor sobre os nossos filhos. Você tem ensinado? Como tem sido a questão do seu desafio de instruir os seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ajudá-los sempre que precisam. Nós precisamos abraçar eles, estar com eles, andando com eles. É isso que nós precisamos. Nós precisamos inculcar, como diz Deuteronômio, inculca a teus filhos esta palavra, andando no caminho, ao deitar e ao levantar, a palavra do Senhor, ensinando aos nossos filhos o verdadeiro caminho, o único caminho. Fácil não é, nunca foi fácil. É um grande desafio. Mas eu sei que o Senhor nos dará estratégia. O Senhor nos ajudará. O Senhor nos fortalecerá. E nós seremos como aquela mãe, a Rispa, que ficou lá durante 6 meses cuidando do corpo dos seus filhos. Aqueles já não tinham mais vida, mas ela estava lá cuidando. Quando vinha a ave de rapina, ela pegava e enxotava eles. Com o lenço, ela espalhava. À noite, quando vinha os animais selvagens, ela ia com fogo e protegia o corpo dos seus filhos. Seu filho ainda tem vida. Lute por ele. Não desista dele.
Continue orando por ele, continue aconselhando ele. Faça como Salomão, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, não importa quantas vezes. Instrua o seu filho todos os dias no caminho em que ele deve andar. Porque você plantou a semente. E quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Cuide dessa herança do Senhor. É a herança do Senhor para a nossa vida, os nossos filhos. Honremos e zelamos, cuidemos bem da nossa herança, do nosso patrimônio que o Senhor nos confiou. Amém? Guarde essa palavra em teu coração. Cumpra ela todos os dias. A Bíblia diz que nós devemos pegar ela e não é só simplesmente ouvir ela. Não. É atar, é escrever em nosso coração todos os dias para a gente se lembrar. E a mesma coisa precisamos fazer com os nossos filhos. Não é só ele nos ouvir, é dar um jeito de ir lá e escrever na tabuzinha do coraçãozinho dele. Para que todos os dias ele venha se lembrar daquilo que foi lhe ensinado. Eu quero orar com você neste dia. Eu quero colocar os teus filhos na presença do Senhor. Vamos orar? Ore comigo. Querido Deus, Papai bendito, Deus de amor, te damos graças por tudo, Senhor. Queremos te agradecer pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, Senhor. Deus, estamos nesta noite, nesta hora, neste dia, nesta manhã, ou em que período, Senhor amado, que esta mulher esteja ouvindo, Senhor, e vendo este vídeo. Senhor, que alcance, Senhor amado, aquelas que precisam, Senhor. Deus, queremos te apresentar os nossos filhos em tuas mãos nesta hora. Senhor, cuida dos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor amado, a ensiná-los, a instruí-los, Senhor, a mostrar o teu caminho, Senhor, a andar juntamente com eles no caminho em que devem andar. Deus querido, abençoa-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, Senhor. Muitas mães já abandonaram, Senhor. Muitas mães já abriram mão de seus filhos, Senhor, porque não dão mais conta, porque estão envolvidos no caminho das drogas, da prostituição, da bebedice, da glodice. Estão envolvidos nos vícios, Senhor. Estão presos pelas garras de Satanás. Deus, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, fortalece a cada mãe, Senhor. Inclina os teus ouvidos ao nosso clamor. Alcance cada mãezinha nesta hora. Fortalece ela, Senhor, dá vigor, dá estratégia. Coloca palavras certas na boca dela para falar com o seu filho, para aconselhar o seu filho, para instruir os seus filhos. Ajuda ela, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu és o nosso fiel amigo, nosso consolador. Em nome de Jesus, Senhor, restaura casa, restaura lares, restaura famílias. Ó, meu Senhor, alcance os filhos, Senhor. Que os filhos, Senhor amado, possam entender a tua palavra, entender que a condicional de viver muitos e muitos anos, Senhor, é obedecendo pai e mãe. Nos ajuda, Senhor, como pais. Nos dá sabedoria, Senhor, para nós ensinarmos os nossos filhos, Senhor. Instruir os nossos filhos nos teus caminhos, Senhor, no caminho em que deve andar. Nos ajuda, Senhor amado, a cumprir a nossa responsabilidade de mãe, responsabilidade de pai, responsabilidade para com os nossos filhos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Fica conosco, Senhor. Ajuda essas mulheres em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Persevere mais um tiquinho e o Senhor te honrará. O Senhor entrará com providência em tua causa. E tu ainda vai levantar as mãos e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você que tem a sua casa servindo ao Senhor todos os dias, cada dia mais será abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.